Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos André, professor de matemática aqui da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui em mais um encontro, tá? Nesse preparatório de Enem, o EMA, PAS. E lembrando que aqui é um projeto do governo, tá? Através da Secretaria de Educação. Ainda dando continuidade, né, à última aula, nós paramos na questão 97 e vamos agora para a questão de número 98. Diz o seguinte: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver o quê? Cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes, ou seja, mesma capacidade de escoar. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Pessoal, vem para cá, ó, tá? Quais são as grandezas que a gente destaca nessa questão? Nós temos a capacidade, certo? Nós temos os ralos e nós temos o tempo. Na primeira linha, para uma capacidade de 900 metros cúbicos, 6 ralos demoram 6 horas para escoar essa água. Agora, para uma capacidade de 500 metros cúbicos, para um tempo de 4 horas, serão necessários quantos ralos? X. Questão de regra de 3 composta, tá ok? Como é que você faz? Joga uma seta aqui em direção ao que você quer descobrir e você agora vai ver se as outras grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bora ver com a capacidade, tá? Para escoar 900 metros cúbicos, eu preciso de 6 ralos. Agora, eu vou escoar apenas 500 metros cúbicos. Então, a capacidade está diminuindo. Eu vou precisar de mais ou menos ralos. Menos ralos, tá? Então, se uma diminui e a outra também diminui, são grandezas diretamente proporcionais. Vou jogar a seta na mesma direção. Vamos analisar ralos com tempo, tá? Quando você tem 6 horas, você usa 6 ralos, tá? Para fazer esse serviço. Agora, meu amigo, você só tem 4 horas, o teu tempo diminuiu. Então, para você fazer esse serviço, se diminuir o teu tempo, com certeza você vai ter que aumentar a quantidade de ralos, tá? Porque senão você não vai conseguir fazer o serviço a tempo. Então, se uma está diminuindo e a outra está aumentando, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Feita essa análise, né, que eu julgo ser a parte mais importante, vamos agora para o cálculo. Monta a proporção. Aquilo que você quer descobrir, joga logo para frente. Então vai ficar 6 está para x, assim como. E aqui eu tenho as outras duas grandezas. Lembrando que essa primeira está no mesmo sentido, então nós vamos manter, tá? 900 sobre quanto? 500. A última tem que inverter. Então se era 6 sobre 4, vai ficar agora quanto? 4 sobre 6. No vídeo anterior, vocês lembram que eu fiz várias simplificações, então assim a gente continua com a mesma metodologia, tá? Quantas simplificações você conseguir fazer, melhor ainda, que no final o cálculo fica muito mais fácil para a gente. Posso cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Posso fazer ainda o seguinte, ó, olha essa jogada bonita. Quanto é 9 vezes 4? É 36. E 36 dá para dividir por quanto? Por 6. Então aqui vai embora e fica aqui somente quanto? 6, ok? Porque 6, professor, 36 dividido para 6 dá 6. E aqui, ó, olha só, parece 6 dos dois lados. Pode simplificar tudo por 6. Então aqui, ó, vai me restar 1 e aqui vai me restar 1, tá ok? Bora ver o que foi que sobrou. Sobrou 1 está para x, assim como na parte de cima só restou o número 1. Na parte de baixo só restou o número 5. Olha aí o poder das simplificações. Tá vendo? Agora o que você faz? Corre para o abraço. Meio pelos extremos. Tá ok? X vezes 1, x, igual 1 vezes 5, 5. 5 o que, professor? Ralos, tá? Essa é a quantidade de ralos necessário para cumprir agora esse serviço.
Bora procurar a alternativa. Alternativa correta, letra C. Tá ok? Muito bem. Ainda na tratativa, né, de questão de regra de 3, questão de número 99. Vem comigo. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é... Pessoal, quais são as grandezas envolvidas? Gotas, massa e tempo. Primeira linha. Como para uma massa de 2 quilos, quantas gotas são necessárias? 5, tá? E para você ministrar esse remédio, de quanto? De 8 em 8 horas, tá? Agora, quando você tem 30 gotas, será necessária uma massa de quanto, tá? Dessa criança, sendo que o tempo que você vai ministrar continua o mesmo. Aqui é uma questão de regra de 3 composta, mas que você resolve como uma questão de regra de 3 simples. Porque aqui, ó, o tempo, né, que você vai ministrar o remédio não se alterou. Então eu posso focar somente nessas duas grandezas, tá? Essa de lá eu posso até descartar. Então bora lá. Quero descobrir x, joga uma seta na direção em x. Vamos analisar. Se com 5 gotas, né, a massa da criança tem que ser 2 quilos e tu vai aumentar a dosagem para 30 gotas, você tem que com certeza ter uma massa maior dessa criança, tá ok? Então aqui, ó, a quantidade de gotas está aumentando e a massa da criança também está o quê? Aumentando, beleza? Então são grandezas diretamente proporcionais. Agora essa daqui eu vou te dar uma dica realmente muito valiosa. Tu pode observar que, como são diretamente proporcionais, tu pode utilizar a constante de proporcionalidade. Como assim, professor? Ver como é que está aumentando proporcionalmente as grandezas. Olha só, de 5 gotas aumentou para quanto? Para 30. De 2 aumentou para quanto? X, é o que ele quer descobrir. Quando essas grandezas aumentam, eu falo o seguinte, elas aumentam multiplicando por 2, dobrando, aumentam triplicando e assim sucessivamente. Então, de 5 para 30, ela aumentou quantas vezes? 6 vezes. Então, significa que de 2 para x também que vai aumentar 6 vezes. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12. Então, x é igual a quanto? A 12 quilogramas. Ok? Então, tá aí essa super dica, tá? Tu pode observar o quê? A constante de proporcionalidade. Professor, e se eu montar a regrinha de 3? Normal, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, com essa super dica, eu fecho, tá? Com vocês a parte de regra de 3 e vamos para um outro tópico realmente importantíssimo, recorrente demais em Enem e UEMA, que é a notação científica, tá ok? Vem comigo, primeira questão de notação é a questão 100. Então, pessoal, só confirmando, né? 12, letra A. Questão de número 100, diz o seguinte: as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada no mês de julho de 2012 foi... Pronto. O que nós temos aqui? Nós temos 4,129 milhões de toneladas. E ele quer saber isso em que? Em quilogramas. Pessoal, algumas coisas, né, que você já tem realmente que saber, tá? Me acompanha, ó. Algumas coisas que você realmente tem que saber já para levar para a prova. Quando você tem um certo número e ele fala 1000, né, significa que esse número está multiplicado por quanto? Por 10 à terceira, né? 2000 seria 2 vezes 10 à terceira, por exemplo.
Quando você tem um número e ele fala, né, depois de 1000, ele fala milhão, né? Significa que esse número está multiplicado por 10 o quê? A sexta. 3 milhões, por exemplo, seria 3, no lugar do K, 3 vezes 10 a sexta, né? Se ele falasse bilhão, né? Pegando essa dica, seria K vezes 10, o que? A nona. Se ele falasse trilhão, seria K, né? Vezes trilhão. E ficaria K vezes 10 elevado a quanto? A 12. Ok? Então, olha só, macete. Aqui, turma, sempre vai aumentando o quê? Ó? De 3 em 3, ó. Sempre vai aumentando de 3 em 3. E essa questão, ele está falando exatamente em quê? Em milhões. Então, esse aqui é como se fosse o meu K. Então, vai ficar 4,129 vezes. Agora eu venho para cá para minha tabelinha, ó. Quando eu tenho milhões, é 10 elevado a quanto? A sexta, né? Então, vezes 10 elevado a sexta, vezes. Olha só a unidade que ele está utilizando, toneladas. Só que ele foi bem específico, ele não quer em toneladas, ele quer em quilogramas. E aí, né, vamos lembrar de uma situação, qual? Que quando você tem 1 tonelada, é a mesma coisa que 1000 quilos. E 1000 é 10 a terceira. Então tá aqui, ó, 1 tonelada equivale a 10 a terceira quilogramas. Então, vezes 10 elevado à terceira, agora sim está em quê? Em quilogramas, tá ok? Pessoal, aqui nós vamos usar uma propriedadezinha de potência, né? Que diz o seguinte: multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 4,129 que multiplica 10 elevado que a nona quilogramas, ok? Bora procurar nossa alternativa. Alternativa letra C, beleza? Então, primeira questãozinha aí, tá? De notação científica resolvida. Questão de número 100. Bora dar continuidade, tá? E vamos para a questão agora de número 101. Pessoal, a questão de número 101, ela diz o seguinte: uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com uma marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Pronto, ele foi, né, bem direto, bem enfático. Ele quer que você escreva em notação científica, né? Só lembrando o seguinte, quando eu quero escrever o número em notação científica, é um número vezes uma potência de base 10, né? Lembrando que esse número aqui, turma, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor do que quanto? 10. Tá ok? E aqui uma potência de base 10. Olha o número que nós temos lá, ó. Nós temos 43, o quê? 18 segundos. Quero colocar esse número em notação científica, tá? O que que eu percebo? Que para que ele fique em notação científica, esse número aqui, 43, ele tem que estar nesse intervalo, né? De 1 até 10. Podendo ser 1. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda, tá? Agora, cuidado. Uma dica. Quando eu desloco uma casa para a esquerda, eu vou gerar uma potência de 10. E esse expoente vai ser de acordo com o número de casas deslocadas, tá? Então, aqui, ó, vai ficar 4,318 vezes... Agora, quando eu desloquei a vírgula, foram quantas casas para a esquerda? Uma. Então, o expoente gerado será igual a quanto? A 1. Dica: se a vírgula ela é deslocada para a esquerda, esse meu expoente, ele será um número que, turma? Positivo, tá?
e vou logo adiantando. Se por acaso eu precisar deslocar a minha vírgula para a direita, esse meu expoente, ele já ficará o quê? Negativo, de acordo com o número de casas, tá? Então aqui vai ficar 4,318 vezes 10 elevado a 1. Vamos ver? Alternativa letra B, beleza? Bora para a próxima. Questão de número 102. Ainda, né, na tratativa de notação científica. Questão de número 102. Questão de número 102 diz o seguinte: medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, faz-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem, representar tais distâncias, como por exemplo o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astrômica, o A, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes, distâncias gigantes, né, turma? Por definição, o A equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dado por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Eu vou logo anotar isso aqui que vai ser importante para a gente, tá? Ali eu tenho 1,496 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, o que? Milhões, beleza? De quilômetros, né? De quilômetros. Ok. Pergunta: na mesma forma de representação de 1UA em metro então essa questão é muito parecida, né, com essa que eu terminei de apagar aqui, certo? Tem que fazer aí uma transformação. Porque milhões, eu já posso usar aquela minha tabela que eu fiz, e também de quilômetro, eu tenho que sair para onde, turma? Para metro, não é verdade? Então bora lá, ó. Vou repetir 1,496 vezes 10 ao quadrado. Agora aqui é milhões, tá bem aqui, ó. É 10 elevado a sexta, tá ok? Então, ao quadrado vezes 10 a sexta vezes. Aqui está em quilômetro, só que ele não quer em quilômetro, ele quer em que, turma? Em metro. Então, lembra, né? Vem aqui, ó, bora terminar essa tabela aqui, ó. 1 tonelada equivale a quanto? A 10 a terceira quilogramas. E também tu tem que lembrar disso aqui, ó, que a cada 1 quilograma, você tem, quilômetro, né? Ele quer em metro, é quilograma, desculpa. De quilômetro, você tem que ir para onde? Para metro. Em 1 quilômetro possui o quê? 1000 metros. E quem é 1000? É 10 a terceira. Então, bem aqui vai dar 10 a terceira o quê? Metros, beleza? Então, aqui vai ficar 10 a terceira o quê? Metros. Pronto. Agora tá tudo ajustado, ó. Milhões já foi transformado em 10 a sexta, certo? E quilômetros já foi transformado em o quê? 10 a terceira metros. Pessoal, aqui já está quase no padrão de notação, né? Vou repetir aqui 1,496 vezes. Isso aqui é o que? É multiplicação de potência de mesma base. Para multiplicação de potência de mesma base, o que é que você faz? Conserva a base e soma-se os expoentes. Então aqui vai dar 10 elevado. 2 mais 6, 8. 8 com 3, 11. 11 o quê? Metros. Então aqui, turma, a gente vai ter o quê? 1,496 vezes 10 elevado a 11, o quê? Metros. Beleza? Então, olha só. Vamos procurar a alternativa. Alternativa letra A. Então, questões que envolvem, né, notação científica. O que é que você tem que ficar atento? Ao padrão da notação científica, né?
que é justamente esse aqui que eu te passei, e ficar atento quando você tem que deslocar vírgula para a esquerda ou para a direita. Já fizemos uma questão deslocando vírgula e também já fizemos, creio eu, que 2 questões envolvendo aquelas unidades de medida, tá? Então, vai pegando essas dicas para que você arrebente no dia da prova, tá? Então, com essa questão aqui, eu vou encerrando a nossa aula. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. E não esqueça de acessar o nosso material, ok?